Pessoal, aí sim, mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre FMEA, Failure Mode Effect Analysis, ou análise de modo de falha e seus efeitos. FMEA é uma ferramenta de previsão de efeitos relacionados a modos de falha. E aí, eu volto a dizer, né, aqui não é um vídeo aula, é um vídeo mais para falar como se usa, as pegadinhas de cada ferramenta. E eu até hesitei muito em fazer esse vídeo, né? Porque há muitos anos eu deixei de ficar discutindo o conceito de ferramenta. Ainda mais no mundo atual, onde você passa o conceito, que é um conceito, uma literatura para as pessoas, uma teoria, e as pessoas questionam. Mais isso, isso e aquilo. Conceito é conceito, né? E é engraçado, eu tinha um professor que me falava, né? Se você fica discutindo conceito, ferramenta, discussões acadêmicas puras, tudo vira prego, você vira martelo. Então, há muitos anos eu deixei de fazer esse tipo de discussão, mas enfim, quando se fala de FMEA, é uma ferramenta quali quantitativa. Mas antes da gente aprofundar, deixar um recadinho de sempre, né? Dá o seu joinha aí, gostei ou não gostei, faça suas críticas, mande perguntas, compartilhe o vídeo e principalmente se inscreva em nosso canal para você poder acompanhar novos vídeos aí de conceitos, muitos vídeos respostas, testemunhos de aluno, enfim, a gente está publicando aí uma gama muito bacana de informações no canal com foco sempre em excelência operacional e melhoria contínua de processo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da ferramenta FMEA. FMEA é uma ferramenta de previsão, logo, não é uma ferramenta de análise de falha do que ocorreu, né? Fica uma coisa estranha porque as pessoas acham que quando você faz uma análise de falha, o FMEA se encaixa como ferramenta própria. Existem ferramentas melhores, né? Como gráficos, análises gráficas. Você pode atrelar esses gráficos também uma espinha de peixe, um FTA. São ferramentas específicas que vão te ajudar a causas variáveis ou possíveis ações até diferentes daquelas do senso comum, que é dar treinamento, criar procedimento, fazer um dashboard. Não. Quando você faz uma análise de falha e chega nesses pontos, perde um pouco a lógica, né? Porque isso é meio óbvio. É aquela coisa que tem que fazer parte da sua rotina. Não precisa de uma análise de falha para chegar nisso. Acaba se tornando algo redundante, alguma coisa que não faz muito efeito. FMEA, ele é uma ferramenta de previsão. Então, por exemplo, a utilização prática do FMEA é para o futuro. Eu até indico para alguns alunos da formação de Greenbelt, por exemplo, que quando você chega na sua fase de medição no final, está priorizando causas ali, e você tem causas, por exemplo, que você não tem dados históricos para fazer análise estatística e a partir delas gerar soluções, ações, você não tem como coletar dados num curto período de tempo, num projeto de Greenbelt, a gente está falando aí de 15, 20 dias, né? Você vai esquecer que aquela variável existe? Você vai isolá-la? Ignorá-la? Não, você pode fazer um FMEA para gerenciar a rotina. E aí é engraçado que no próprio formulário padrão do FMEA, você tem até um mini plano de ação, justamente porque é uma análise de modo de falhas e seus possíveis efeitos da rotina. Então cabem ações do FMEA de rotina, ações meio, como coletar dados, como fazer uma amostra específica para uma análise, como você pintar o rodapé que o cara escorregou ali, teve um acidente de trabalho. São ações de hoje para amanhã. Então você prevê o que pode acontecer, mas não é prever daqui a 15, 20 anos, né? E aí você vai ter uma ferramenta que realmente vai te ajudar na rotina, entender melhor aqueles modos de falha, aqueles defeitos que ocorrem. Então, o FMEA, pessoal, por que ele é quali-quantitativo? Primeiro, você sai de uma experiência e conhecimento do processo da sua equipe, do pessoal da sua área, e você pontua o número de prioridade de risco, RPN, que é através de severidade, frequência e ocorrência. Só que aí, tem alguns alunos que me perguntam, é tipo um GUT, uma matriz GUT? Não existe, pessoal, na literatura, não existe
e ferramentas que são utilizadas há décadas com sucesso, de forma correta, tipo isso, tipo aquilo. Ferramentas redundantes aquelas invenções, aquelas coisas de meio que de modismo que aparecem por aí. Mas as ferramentas já consolidadas, que são utilizadas, não tem tipo um, tipo outro. Tem a utilização correta. O Gucci é uma coisa muito mais pessoal, uma coisa muito mais da sua galera com relação ao que entende sobre aquilo, a nível de urgência, a nível de como que eu devo atuar, o quão grave aquilo é. O FEMEA, você pontua, por exemplo, a severidade, quando esse modo de falha acontece por conta dessa causa, podem ter várias causas, para cada uma vai ter uma pontuação de severidade, quão severo aquilo é para o meu processo. Ou seja, cara, se o meu cliente final é que me avisa que aquilo foi errado, isso para mim é extremamente severo. Se o meu processo para, é severo também, mas não é tão grave quanto o meu cliente me avisar. Né? Quando você fala e pontua ocorrência, você pontua ocorrência de quantas vezes que aquele modo de falha ocorre, gerando aqueles efeitos. Então, ocorre todo dia, ocorre uma vez por semana, não é severidade. Estou falando de quantidade mesmo, quantidade de frequência que aquilo ocorre. Né? E quando você fala, por exemplo, do nível de controle, você está falando do nível de controle atual que você tem daquele efeito quando ele acontece. E não o que você gostaria de ser. Então, a pontuação Gucci é outra coisa. Tá? Não existe... fica até uma dica. Quando você utiliza matrizes para fazer alguma coisa, que não é o caso do FEMEA, você pontua para priorizar, geralmente. FEMEA, ele gera um plano de ação. Né? E aí entra um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é a parte de utilizar o FEMEA correto. As pessoas tentam melhorar, muitas vezes, aquelas ferramentas, aqueles processos, aqueles métodos, metodologias, que elas não conhecem. O manual tradicional do FEMEA te ajuda que seja algo palpável, prático, para você gerenciar melhor e que você não pontue errado. Você não coloque causa como efeito, efeito como causa, modo de falha como consequência. Ele te ajuda nesse sentido. Quando você abrevia para formulários mais simples, teoricamente, eu vejo que muitas vezes acaba virando uma coisa meramente formal, pro forma. As pessoas não utilizam o FEMEA como ferramenta para gerenciar melhor a sua rotina. Então, pessoal, ficam as dicas do FEMEA. Quando você for, principalmente, fazer algo para frente no futuro, é uma ferramenta muito bacana para te ajudar a prever o que pode dar errado, sempre que você não tiver dados para fazer uma análise mais objetiva, mais criteriosa, uma análise estatística que vai gerar uma ação mais concreta. Então, é uma puta ferramenta bacana. Tome cuidado apenas, porque é futuro. Se você vai fazer algo que aconteceu e você já sabe de um histórico, cara, existem ferramentas muito melhores. E uma isolada, muitas vezes, não vai te dar a posição que você quer. Precisa de ferramentas complementares. Eu costumo brincar também com os meus alunos em exemplos práticos. Eu falo, imagina o seguinte, você vai colocar como modo de falha que você ficou muito triste no almoço de domingo. Vou falar de você. Hoje eu uso muito mais eu como exemplo, porque as pessoas, como estão muito mimimi, muito melindradas e muito na defensiva, fica até complicado. Em algumas turmas você brincar com os alunos. Então eu uso eu. Imagina, eu fiquei muito triste nesse almoço de domingo. Qual que é a causa? Porque meu avô não veio almoçar conosco no almoço de família. Qual que é o efeito disso? Não tem, meu avô morreu, ele era nascido. Então percebe que quando você faz isso baseado em algo do passado, você acaba caindo. Vou fazer o quê? Vou dar treinamento para criar um novo avô? Vou, sei lá, criar um dashboard para tentar me comunicar com ele via centro espírita? Percebe? Então fica uma coisa muito sem sentido, pouco aplicável. Então o FEMEA, guardem isso, tá? É uma ferramenta de previsão de modos de falhas e efeitos para algo futuro.
ao presente ou do passado, existem ferramentas muito melhores que vão te ajudar a chegar em ações muito mais objetivas, claras, específicas, saindo daquele senso comum, daquela tendência natural. E não tem nada a ver com a matriz Gucci, com matriz de esforço-impacto. Não, é uma ferramenta própria. Sugiro que utilizem o FEMEA padrão. No meio da década de 90, né, existia formulários padrão para o FEMEA de processo, de produto, de serviço. Hoje não. Tem um padrão mundial, então é uma linguagem mundial. Muitas áreas, né, é obrigatória a utilização do FEMEA como ferramenta de análise de processo. Por exemplo, né, indústria de aviação civil, a própria indústria automobilística. Né? Então, assim, é uma linguagem mundial e, quando bem feito, ele sempre vai te ajudar na prática a ter resultados melhores. É isso, simples assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.